Estamos ao vivo em mais uma live. Que coisa maravilhosa ter a oportunidade de estar aqui. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Chamei o pessoal do grupo do WhatsApp, que está lá na semana do Zero à Liberdade, Semana de Desenvolvimento Pessoal e Inteligência Emocional. Se você não se inscreveu ainda e está vendo esse vídeo agora, se inscreve, tá? Se inscreve, porque vai ser do dia 3 ao dia 6 de agosto, tá? Dia 3 e dia 6 de agosto, Semana de Desenvolvimento Pessoal e Inteligência Emocional, 100% gratuito, tá bom? Então mandei lá no grupo, mandei no grupo do Telegram também. Hoje a gente vai falar sobre pornografia, sobre masturbação, sobre disfunção sexual. Cara, é bem legal o assunto, né? É muito bacana. Tem a ver com treinamento cerebral, tem a ver com neurociência. Eu tô intenso na neurociência, terminando alguns livros de neurociência. E estudei um pouco isso, né, em alguns dos livros, e eu resolvi então, ei Perla, provavelmente sim, viu Perla, não depende 100% de mim, porque o Instagram tem me dado umas trolladas aí, mas provavelmente sim, não sei. O bom é conseguir ficar ao vivo com a gente, porque pode ser que não fique, né, algumas não ficaram. Então a gente vai falar sobre isso hoje e é um conteúdo bem legal. A gente vai falar sobre treinamento cerebral. Na verdade, a gente vai falar sobre vício, né? Ou seja, o que tá por trás de tudo isso é o vício, o que está por trás de tudo isso é o treinamento cerebral. E Júnior, o que é vício? Vício é algo que eu perco o controle, que perde o meu domínio consciente. Né? E o que então é treinamento cerebral? Treinamento cerebral é de maneira consciente, ou talvez não, eu começo a fazer algo para provocar um vício, entendeu? Pegar esse código. Então a gente vai falar sobre isso hoje, só que a gente vai nesse viés de pornografia, para você entender aí os males da pornografia, o tanto que a pornografia está prejudicando aí a atividade sexual, está prejudicando aí a qualidade sexual, tá? Então é bem importante esquecer até de ligar a luz agora, fique mais bonito, meu povo, mais claro, né? Então a gente vai falar sobre isso, esses vieses aí, sobre a qualidade sexual, a gente vai entrar um pouco nesse mérito. Minha parte é cerebral, é comportamental, tá? Então eu vou ficar envolto disso, mas eu vou trazer para você a importância aí de você entender um pouco sobre isso, tá? E eu quero fazer a corrente do bem aqui. O Instagram não tá mandando para as pessoas dizendo que a gente está ao vivo. Eu quero aproveitar as pessoas que estão aqui, né? Pessoas que querem fazer a corrente do bem, eu sei disso, pessoas que são desenvolvidas ou estão buscando esse desenvolvimento para a gente poder somar na vida das pessoas. A gente vai falar hoje sobre pornografia, vai falar sobre esgotamento cerebral, vai falar sobre disfunção sexual, sobre masturbação, sobre o tão prejudicial que isso se torna para a nossa saúde, tá? Então é um assunto bem legal, eu tenho certeza que muita gente não sabe de coisas que vão acontecer aqui, tá? Então para a gente aumentar a audiência, vamos mandar para o máximo de pessoas possíveis, fazer aí como eu chamo a corrente do bem, tá? Então estou mandando aqui para várias pessoas, estou mandando até para a gente que está aqui, vixe Maria. Vamos lá, vamos mandar para o máximo de pessoas possíveis, convidar essas pessoas para participar dessa live hoje, que vai ser uma live bem legal, onde a gente vai falar sobre treinamento cerebral, onde a gente vai falar sobre vícios. Uau! Júnior, sério que a gente vai falar de vício e eu vou entender um pouco mais sobre isso, vai entender muito sobre isso. Mandei para mais de 20 pessoas, tá, gente? Mais de 20 pessoas. E aí, quem mandou para 20 pessoas aí, fala eu mandei para 20 pessoas, bota aí. Quem mandou para 10, fala eu mandei para 10. Quem não mandou para ninguém, bota assim, eu sou sanguessuga, vim só sugar e vou embora, tá tudo bem. Fica aí também, você é bem-vindo aqui, você que só quer sugar o conteúdo e ir embora, mas você que gosta de somar na vida das pessoas e que mandou para 5, 10, 20, 30 pessoas, igual eu mandei, bota aí 30 pessoas, 20 pessoas, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre pornografia, a gente vai falar hoje, você vai entender um pouco sobre vício, né? E, na verdade, o envolto do que se vai falar hoje é sobre vício, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, vai debater um pouco hoje, vocês vão poder fazer perguntas sobre vício, né? Como é que eu gero um vício? Então você vai entender que a minha área que é o treinamento cerebral. Então você vai entender um pouco o treinamento cerebral, ou seja, de maneira consciente ou inconsciente, eu me levo a fazer coisas. Eu me levo, só vim sugar. Ó, a Perla só veio sugar. Mais alguém igual a Perla aí que só veio sugar, que não vai mandar pra ninguém? Ou só a Perla que só veio sugar? Vou mandar pra mais pessoas aqui pra mandar então, porque a Perla não mandou, então eu vou mandar. Mandando pra Carla, Karine, Iane, Carol. Vamos lá, vamos mandar pra mais pessoas. Porque tem uns sanguessugas aí, a gente tem que mandar por eles também, né? Então, peraí, tô mandando aqui para mais pessoas. Muito bem, mandei para mais. Pronto, mandei para os sanguessugas aí. Vamos que vamos, o pessoal mandou, muito bom. Então, você que tá mandando para 10 pessoas, manda para 20, porque tem uma galera sanguessuga. E aí, os que veio só sugar, a gente meio que manda por eles também, entendeu? A gente faz a corrente do bem por nós e por alguns que não fazem.
Tá? Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olha só, treinamento cerebral. Tá? Treinamento cerebral. E a galera que, eu sei que a Perla falou brincando, tá? Do sanguessuga aí, porque quem se julga dessa forma, ou quem acha que é isso, tem um detalhe. Não abre o fluxo, não libera o fluxo. Então sabe o que acontece? Quando não libera o fluxo, você tende a não receber. Então sua vida tende a ser uma merda, as pessoas tendem a não te devolver coisas, o universo não te manda coisas maravilhosas, e aí você não sabe por quê, e fala assim, poxa, por que a minha vida não anda? Por que eu não faço nada? Por que nada pra mim dá certo? Entende? Então assim, eu sei que a Perla falou brincando, é bem provável que seja, pelo menos eu prefiro acreditar nisso, né? Mas, caso não entenda, e pessoas que pensam dessa forma entendam que o que você tende ao universo não mandar coisas boas e maravilhosas para você. O universo tende a não mandar coisas, porque quando você faz por outro, quando você serve, assim como Jesus ensinou a gente a servir o outro, não necessariamente aquele outro vai voltar e devolver para você. Não é isso. Às vezes outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo devolve, ou às vezes uma pessoa, ou o universo começa a te mandar de volta. Tá? Então quem tem esse costume de só sugar, entenda que você simplesmente vai ficar travado, vai travar o fluxo. E os alunos sabem o que eu estou falando. Você trava o fluxo. Tá? Então quem colocou aí eu vim só sugar, entenda que provavelmente você está tendo resultados medianos, medíocres na vida. Tá? Por quê? Porque o universo não está mandando para você aquilo como deveria. Você não está prosperando. E aí você fica nessa coisa de, não, eu vou só sugar das coisas. Tudo bem, seu jeito é o jeito certo. Porém, saiba que você não vai deslanchar, que você é muito pouco provável que você prospere na vida. Tá? Por quê? Porque você precisa das pessoas, você precisa do impulsionamento do universo. Você precisa que o universo te ajude, conspire a seu favor para que as coisas e os projetos deem certo. Entende? Então, assim, espero que tenha sido brincadeira, mas se não foi, ficou a dica aí que é muito real e funciona super. Então, liberar o fluxo é isso. É você liberar o fluxo para as pessoas, é você poder doar, é você fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, eu não sei porque eu não estudo nada, eu não sei captar nada. E outro detalhe, para aquela galera sanguessuga, outro detalhe, tá? Que você vai ficar bem legal agora, Perla. Olha só, bem legal, olha só. O nosso cérebro, quando você aprende 5% em estar aqui assistindo, 5% do que eu falar você vai aprender, tá? Se você estiver anotando, você aprende 15%. Se você levar isso para sua vida e começar a pensar, você vai aprender aí entre 40% a 50%. Se você ensinar para alguém, você aprende 95%. Então, normalmente quem suga tem ainda esse comportamento aí que é guardar para si. Não, se eu não vou mandar ninguém, também não vou falar nada para ninguém. 95%. É a afirmação das sinapses de quem ensina, de quem leva pra frente, tá? Então tem esse outro detalhe que é um comportamento aí de pessoas sanguessugas. São códigos da vida, muito bom. Mentorando as queridas, com certeza o retorno sempre volta, com certeza retorno positivo volta e o retorno negativo também volta, tá? Quando a gente tá travado. Então é bem provável que pessoas sanguessugas são pessoas que não têm resultados incríveis na vida, que não fazem coisas relevantes e ficam travados com esse mindset de não, é só pra mim, eu não vou passar e tal. Então é bem interessante isso. Ficou aí, olá, hello, tem gente dos Estados Unidos aí, a minha querida Ana, minha mentoranda Diamond, muito bom, muito bom. Grande Mário, seja bem-vindo, Bruno, todo mundo que tá chegando, Helenita querida, minha Diamond também, gente, hoje vieram vários Diamonds aí, né? Eita, Ina, tudo bem? Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre masturbação. A gente vai falar sobre... Na verdade, a gente vai começar falando sobre pornografia. Pô, vamos falar sobre pornografia? A gente vai passar pela masturbação e o grande ponto, Einalva, olá Jaque, e o ponto central da coisa, né, da pornografia, da masturbação, na verdade o que eu quero trazer aqui, que é a minha área comportamental, cérebro, o que eu quero trazer aqui é o vício. Né? O vício é o pico dopamínico, ou seja, o pico de dopamina que é gerado quando você faz algo que te dá a sensação de prazer. Quando você assiste pornografia, quando você coloca quando você bota o seu foco na pornografia, o que acontece de maneira consciente ou não? Você gera, o seu foco é consciente. Lembra que eu falo aquele estudo da física quântica, onde você foca, expande aonde? Dentro da sua mente. Então olha só que interessante. Quando eu foco na pornografia, no sexo explícito ali, que é uma coisa que é do meu corpo, aquilo ali faz inconscientemente eu começo a sentir, ou seja, aumenta meu batimento cardíaco, eu começo a sentir prazer, eu começo a sentir tesão, eu começo a aumentar o meu nível de excitação. Olha só que doideira.
Botei o foco. Pode ser numa quarta-feira de tarde, no seu escritório, na sua casa, onde você estiver, não importa onde você está. Você botou o foco em filme de pornô ou em uma pornografia, o que você vai fazer? Você vai se sentir excitado. E essa excitação, né, vai aguçar os seus instintos aí, que são natos, ou seja, é o instinto seu, veio o instinto, é o instinto meio que animal que o ser humano tem, né? E aí o que acontece? Você tende a fantasiar coisas, você se relaciona com aquilo, aquela excitação que é gerada, você tende à masturbação, né? Então o que acontece, Júnior? E aí, o que acontece? Quando eu tô me masturbando, né? O que está acontecendo ali? Quando eu me masturbo, eu estou gerando um pico de dopamina. Olha só que interessante. Então a masturbação vai levando ao pico dopamínico. Lembra que eu vou na minha área. Comportamento humano, tá? Cérebro humano, que é o que eu estudo. Então, estudando neurociência, vendo sobre vícios. E aí, o que a masturbação faz? Leva ao pico dopamínico. Eu começo a sentir uma sensação de prazer, de uma coisa maravilhosa ali. E aí vem a ejaculação e tudo mais. E o que eu fiz ali naquele pico dopamínico? Treinamento cerebral. Ou seja, eu começo a pensar na próxima. Eu começo a pensar na próxima. E eu começo a pensar na próxima. Aquilo começa a tirar o meu foco de outras coisas. Aquilo começa a tirar a minha energia. E o Napoleon Hill falava sobre a transmutação do sexo. Quando você está no momento de eu preciso de muito conhecimento, eu preciso consumir muito conteúdo, eu preciso fazer algo intenso e preciso. E o que eu preciso? A gente não está nem chegando ainda aí, hein, Rodrigão? Mas vamos chegar no relacionamento. Por enquanto eu estou falando só da produtividade individual, a produtividade do indivíduo. Então se está fazendo sentido para você, se você está curtindo o que você está vendo aqui, cara, tem uma setinha aí, você não é igual a nossa amiga aí que veio só para sugar, então você tem uma setinha aí embaixo, manda para o máximo de pessoas que você puder, manda para 10, 20 pessoas. Como tem sanguessuga, manda para o dobro de pessoas que você queria mandar, para a gente compensar aquelas pessoas que são sanguessuga, tá bom? Então manda aqui para a gente conseguir fazer. Pois é, a Nova colocou, é verdade, Rodrigo. Pois é, não, é verdade, a gente vai chegar lá. Mas primeiro eu tô falando do indivíduo. Então a pornografia, ela aguça aqueles instintos, né, que você tem, e esses instintos faz o quê? Faz com que você comece a fantasiar coisas, se colocando naquilo, leva você à masturbação, e aí você vai ao pico dopamínico, que é a mesma coisa de cocaína, a mesma coisa de outras coisas que levam a pico dopamínico. Olha que interessante, te leva ao prazer, aquele prazer imediato. Então tem pessoas que são imaturas e estão buscando prazer imediato, tem gente que na verdade é obsessiva pelo prazer imediato mesmo, e tem gente que é psicopata. E a gente vai entender a diferença dessas três pessoas aí nesse traçado que eu tô fazendo, e você que tá anotando vai pegando, que é bem interessante. Olha só que interessante. Então, o que acontece? Esse vício, né, que é gerado, ou seja, a sensação de, pô, a próxima, eu quero a próxima, eu quero a próxima. E aí você começa a perder produtividade, você começa a ficar focado na próxima masturbação, aí começa a virar um vício na sua vida. E o que acontece? Essas fantasias, né, sexuais começam a fazer você começar a ter essas fantasias dentro de você, dentro da sua cabecinha. Olha que interessante. Você começa a olhar para outras pessoas e começa a fazer as ligações sinápticas. É muito louco. Tem gente que tem gente que é psicopatia, é muito louco isso, né? Então, você começa a viver numa realidade paralela quando você busca essa... Agora, vamos entender uma coisa, aí vamos falar do relacionamento que o Rodrigão falou que estraga o relacionamento. Olha só que interessante. Além de você começar a ficar com um olhar invasivo para outras pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, se é a sua preferência, olha que interessante. Você tende a olhar invasivo, de uma maneira invasiva para outra pessoa. Para as pessoas que você sente... Ou seja, sexo oposto, ou o mesmo sexo, se for o caso da homossexualidade. Você tende a olhar de uma forma invasiva para qualquer outra pessoa. Você começa a olhar, quando você é viciado em pornografia, quando você é viciado nesse pico dopamínico aí, é bem interessante. Então, a pessoa começa, porque ela vive num mundo paralelo, aquele mundo paralelo da pornografia. E o que acontece? Por que se torna eu diria que se torna desleal a concorrência aí de uma pornografia para um sexo entre duas pessoas? Por que é desleal? O cara ou a mulher não assiste um vídeo e se masturba e acabou. Não é assim. Vai pulando de vídeo em vídeo, vê vários tipos de pares sexuais ali, vê vários tipos, e a mulher bota um cara negro, depois um cara branco, depois um cara alto, depois um cara baixo, ela vai trocando. O homem, ele vai botando uma ruiva, e ele bota uma gordinha, depois ele bota magrinha, ele bota baixinha, ele bota não sei o quê, e ele começa e ele vai mudando. Então o que acontece? Enxurrada de dopamina, prazer, nossa, agora eu quero ver um assim, agora eu quero ver na tal posição. E aí na hora que ele parte para a realidade, para o real, ele tem um choque. Por quê? Primeiro, não é mais um mundo paralelo, tem cheiro, tem toque, e aí vem a deslealdade das duas coisas para o cérebro. O visual
Não tem. Por mais que você vira a mulher do avesso, por mais que você, mulher, vira o cara de cabeça para baixo, você não vai ter todos aqueles ângulos, você não vai ter todas aquelas coisas e aquela diversidade de imagens que você tem na parte pornográfica da internet. Então olha que doido isso. E aí você começa então a girar, e aí tem gente que já tem que colocar no sexo a dois, tem que colocar pornografia. Por quê? Porque não tá tendo o pico dopamínico, não tá tendo o prazer que deveria ter. É muito louco. E aí o tédio, o sexo, ele fica chato. O sexo comum entre duas pessoas se torna chato. Olha que loucura isso. Por quê? Porque a pessoa... Então a gente está falando aqui, não é exatamente só da pornografia, não. Tudo que você busca e você começa a ouvir. O que é o vício? O vício é a partir do momento que eu começo a pensar naquilo e que eu meio que perco o controle por aquilo. Eu quero muito aquilo. Eu não consigo ficar sem aquilo. Né? E a pornografia ela se torna um vício que atrapalha, olha só que doideira, atrapalha a sua produtividade do dia, começa a fazer você se tornar invasivo para as outras pessoas, você começa a olhar de uma forma invasiva e você, além de tudo, começa a prejudicar o seu relacionamento e a sua atitude sexual. Vocês vão entender agora que homens, normalmente 3% dos homens antes da internet, eles tinham disfunção erética, ou seja, essa questão de broxar. 3%, sabe quanto que está hoje? Jovens, só para você ter uma ideia, de 18 a 25 anos, não homens idosos, eu estou falando de homens jovens, tá? De 18 a 25 anos é o maior pico hoje de disfunção erética. Gente, a galera aí de 18 a 25 anos tá dando em média de 40 a 50% de disfunção erética. Ou seja, a cada 10, 5 homens estão tendo dificuldade. Ou às vezes a ejaculação precoce, porque pelo contato que não teria, ou a dificuldade erétil. Olha que loucura isso. Por que isso, Júnior? Por causa da quantidade de informações que vem. É clique. Ou seja, a caça é clique, é muito louco. É clique. Fica clicando e o cara vê tudo, e a mulher vê tudo. Né? E aí vem uma outra coisa que é muito ruim, de qualquer vício, seja de droga ou de pornografia. Vem uma outra coisa. Olha só, a gente já falou aí de produtividade. Queda de produtividade. Então, para quem quer alta performance e conquistar coisas incríveis, massa. A gente já falou de produtividade. Beleza? Beleza. Então, esse é o grande ponto. Produtividade. Caiu. Você já perdeu com isso. Outra coisa que você perde, você começa a simplesmente ter a necessidade daquilo e a sua relação sexual pessoal já não é mais a mesma. Por quê? Porque não tem tanta variação de imagens como teria, né, em um sexo virtual. Muita variação de imagens, você vai vendo muita coisa. Ponto. Duas coisas que você já perde aí. E aí o relacionamento, né? Claro, vai cair. Porque o sexo comum ele se torna chato. Ele não tem o pico dopamínico que tem o sexo com as informações que tem na internet, de você colocar ali. Então olha só que interessante. Como todo vício virou um tédio entre duas pessoas. Começa a ficar entediante, é uma posição só, você dá umas viradas, 3, 4 posição ali. E aí o homem tem essa disfunção. De 18 a 25 anos está dando 50%, segundo os estudos. É muito louco isso. Então o que eu quero trazer para você? Como todo vício, o dopamina, quando você tem o primeiro contato, e aí ele cai depois. Tem o segundo contato, terceiro contato. O detalhe é que o pico de dopamina ele não chega mais àquele tanto. E aí você começa a cair o pico dopamínico. Olha só que interessante isso, e essa é a pior parte, eu diria. A pessoa começa a buscar mais. E aí é onde o homem começa, principalmente os mais pervertidos, eles começam a ir em coisas como animais, como violência, como sado. Começa a ir para a parte infantil. Então a pornografia, que vai se tornando uma fantasia erótica, que já não está tendo mais graça raso. Já está tendo que ir em águas mais profundas. Por quê? Porque ele quer aquele prazer imediato, ele quer aquela busca do prazer imediato. E quais são os homens que normalmente fazem isso? Ou pessoas ignorantes que não conhecem o tão prejudicial que é isso, claro, né? Pode ser o ignorante, o cara às vezes não é ruim, não é um cara do mal, ele só é ignorante, ele não sabe que aquilo ali é um problema para ele em vários aspectos, como eu citei para vocês aqui. Pode ser um cara que infantiliza a existência, ou seja, um cara imaturo, mesmo com 40 anos, o cara é imaturo. Tem gente que, o nome disso é infantilização de existência. É uma pessoa que mesmo com 20, 30, 40 anos, às vezes mora na casa dos pais, às vezes tem vários comportamentos aí que são comportamentos imaturos, eu não vou entrar nisso agora pra gente não fugir do assunto. Mas o grande ponto é essas pessoas, e tem as pessoas que são... Que são obsessivas mesmo, né? São pessoas que eu diria que elas são meio psicopatas, elas têm um viés psicopático, é muito louco isso, né? Aquela coisa... E aí o que acontece? A pessoa que ela tende a ter o prazer
da sexualidade virtual, né, do pico dopamínico de tanta imagem, ela diminui a produtividade, porque ela pensa naquilo, ela começa a focar nas pessoas do sexo oposto, né, sempre olhando com viés sexual, então você começa a incomodar outra pessoa, incomodar pessoas com o seu olhar, tá? E você tá perdendo potência ali do seu ser, você tá perdendo potência. E aí o que acontece? Você começa a perder a sua potência sexual com seu parceiro, com sua parceira. É muito louco isso. Você vai perdendo. Então olha só que interessante. E aí você precisa de mais dopamina, como toda droga. Você precisa de mais dopamina. Mas como? Aí vai ter uma masturbação mais longa? Aí você começa a fazer outras coisas. O homem começa a usar a parte anal para se satisfazer um pouco mais, talvez um dedo, talvez a língua feminina, quando se tá. Talvez, e só talvez, você começa a aprofundar-se em outras coisas para te trazer um tesão diferente. Claro que não é todo mundo, mas tem gente que vai para animal, tem gente que vai para parte sado, começa aquela coisa da pancadaria, do tapa, da agressão no virtual, né? E é claro que você vai buscar isso também no presencial depois. E aí tem a infantil, a prostituição infantil, tem aí a pornografia infantil, que é aí a Polícia Federal colocou dados assustadores na internet sobre pessoas buscando isso. Por quê? Porque é uma pessoa que já buscou o nível dopamínico todo na pornografia e ela já não está mais sentindo tesão vendo homem e mulher, por mais que ela veja 200 ali. Mas ela não consegue mais sentir aquele mesmo prazer, porque é a dopamina, é o vício, né? É a droga. Então é muito louco. Gente, eu tô adorando que vocês estão curtindo o tempo inteiro. Tô vendo o coraçãozinho subindo aí o tempo todo, tô amando, tá? Muito feliz eu fico do lado de cá em ver pessoas assim somando. Isso é corrente do bem. Isso é liberar o fluxo, né? Mostrar para outra pessoa que tá sendo relevante, que o conteúdo tá legal. Tá bom? Então olha só, vício e vício emocional, que é o que eu quero trazer para você. Eu poderia estar falando de qualquer outra coisa, porque o meu trabalho aqui é falar de comportamento humano e de cérebro humano, que é o que eu estudo. Só que eu quis trazer a pornografia porque eu sei que é uma coisa muito comum. Muito comum. Então teve um estudo, por exemplo, que aconteceu, se eu não me engano, na Irlanda, e eu não me lembro exatamente onde foi, e é bem interessante que procurou um grupo que se masturbava e tudo mais, que via pornografia, e outro grupo que não aderia à pornografia. Só que não achou o grupo, aí não teve o teste, olha que doideira, não achou o grupo que não tinha, porque a galera tá intensiva nisso. Então, a não ser com espiritualidade, com conhecimento, né? Ou seja, buscando performance, que a pessoa simplesmente sai. Opa, o vivíssimo meu amigo Raul, seja bem-vindo. Então, olha só que interessante. A pornografia, em verdade, ela vai te levar no caminho de aguçar os seus instintos inatos, né? Ou seja, os seus instintos naturais. É bem interessante porque quando você aguça, você bota o foco naquela pornografia, aquilo vai aguçar. Na hora que aguçar, você vai tender a fantasiar coisas botando você também. Aquilo vai te trazer excitação, obviamente, é inconsciente. Aí você só domina até a parte do foco. Depois que você focar, aí lascou. Aí lascou. Aí o que acontece? Se você começa a se excitar, o que você vai fazer normalmente? Vai partir para masturbação. O que a masturbação faz? Te leva a um pico de uau, que massa, que delícia. O que acontece? Treinamento cerebral. A galera da mentoria sabe o que eu tô falando, treinamento cerebral. E para qualquer coisa funciona, tá? Isso é um treinamento. Pode ser consciente ou pode ser inconsciente, não importa. Treinamento. Você está treinando o seu cérebro para... É uma coisa irreal, pois é. E aí você está treinando o seu cérebro. Por que o nosso sabotador, a galera aí da mentoria também vai ficar ligado em tudo agora? O nosso sabotadorzinho, ele puxa a gente pra pornografia. Por quê? Porque você vive numa realidade paralela, é menos esforço que você gasta, a caça é muito intensa, né? Então você é intensa, você acha tudo que você quer, você gasta menos energia e aquilo te dá pico de dopamina, de prazer imediato. Então olha só que interessante, para a gente começar a entender, cria-se um treinamento cerebral, essa fantasia faz com que você viva numa realidade paralela, faz com que você diminua sua potência sexual a 2, faz com que você diminua sua potência de produtividade, que eu estou falando aqui com pessoas que estão buscando alta performance, buscando resultados incríveis na vida, né? A não ser aquelas pessoas que não fazem a corrente do bem aí, que tá sanguessuga, essas não estão não, essas estão aqui só para preencher tabela. Mas a galera que está buscando, que é a maioria, essa galera... Ela tão preocupada também com a produtividade. Eu quero produzir, eu não quero ficar pensando em sexo o dia inteiro. Eu não quero ficar olhando para uma pessoa, para a secretária ou para o médico e ficar pensando, tendo tesão o tempo todo, tipo, aguçando fantasias. Eu não quero. Eu quero produzir. Tô aqui na Terra para prosperar. Todo mundo que está aqui comigo. Vocês são filho de um Deus vivo. Vocês são imagem e semelhança. Você está aqui para prosperar. Então, os jovens de hoje, como a Andrea está colocando aí, tá fazendo com que você
está fazendo com que você busque essa facilidade, esse pico dopamínico, só que esse pico de dopamina vai virar um vício, né? Esse vício é bem interessante porque esse vício, tá? Ele faz com que você comece a entender o seguinte, você começa a levar isso para a profundeza, você começa a levar isso para a parte mais funda da coisa. Olha que interessante isso. Tá? Então você começa a levar para a parte mais funda da coisa. E aí, sabe o que acontece? Você começa a buscar, você que eu digo assim, a pessoa começa a buscar algo mais profundo, ou seja, algo mais surreal, para trazer um pico dopamínico novamente, né? O barato já não está funcionando, é igual aquele baseadozinho que um só já não está resolvendo, tem que ser dois, a cocaína já não é mais uma só, é a mesma coisa, é vício, eu tô falando de cérebro humano. Então olha só que interessante, aí o cara vai pro sadomasoquismo, vai tentar uns tapinhas, a mulher também começa a enlarguecer os brinquedos, e aí vai, muitas vezes, no caso do homem, por exemplo, tem homens que vão para a parte infantil, para buscar um tesão diferente. Ou animal, é muito louco isso. Então olha só que doideira que vai virando. Júnior, isso é um absurdo, uma pessoa dessa tem que matar, tem que morrer. Não, isso é vício. O vício, ele é isso, ele vai levando, e a pessoa, na verdade, ela tá ali buscando prazer imediato, euforia. É muito louco isso. E aí o que vai acontecendo é que você começa o sexo comum, como eu falei, entre duas pessoas, o sexo normal, né? Ele começa a ficar chato. Vira um tédio. E como todo o processo de vício, você começa a ver as outras coisas como tédio. As coisas já não mais te trazem o pico dopamínico. Olha só que interessante. Então as coisas já não mais te dão pico de dopamina. Por quê? Porque onde me dá pico de dopamina já não está dando tanto mais. Eu preciso aumentar e intensificar aquilo ali. E isso é a profundidade do vício. Entende? Então, sexo a duas pessoas já não dá tanto. Aí o cara fala, Jônio, mas eu não tô entendendo ainda. Como assim? Eu tô ali com a minha esposa, então não vai me dar tanto tesão que nem olhar o vídeo pornô? Não vai, sabe por quê? Porque o vídeo pornô, você tem as cores de cabelo de mulher, a altura que você quer, com o parceiro que você quer, com quantos você quer, você do jeito que você quer, se é mulher com mulher, se é mulher com homem, se é mulher com cachorro, se é mulher... Rapaz, você acha de tudo, vai da fantasia de cada um. E o grande ponto é que você tem... Cada clique, cada abertura daquela, cada clique daquele vai te trazendo o quê? Vai te trazendo maior excitação. Para algumas pessoas, não, esse caminho não foi, aí vai para esse outro. E aí o cara acha um pico ali e ele começa a trazer o dopamínico. E o que acontece? Às vezes a pessoa não tem nenhum viés para isso, para o infantil, para o animal, mas ela começa simplesmente e se deixando levar porque tá gostoso no final das contas. E é o prazer imediato que fez ela estar ali. O seu sabotador falando, vai lá, vai lá, vai lá. Então o grande ponto é esse. E aí começa a ficar em comum. E é isso que eu quero trazer para você. O pico de dopamina, esse prazer, esse vício. É muito louco. E o que é que resulta isso, Júnior? Qual é a outra coisa pior? Além da produtividade cair, além de eu perder a potência sexual, além dos homens aí de 3% subiu para 40% a 50%, dependendo do país, né, que consome pornografia. Os homens de 18 a 25 anos estão tendo problema erético, ou seja, problema de ereção. E aí, Júnior? E aí, qual é o mal além disso? Ó, já tá gigantesco já aí, né? Seu relacionamento aí já foi pras cucuia. Mas vamos pensar de uma outra forma. Déficit de atenção. Caramba, gera déficit de atenção, então a pornografia, no final das contas, ela gera déficit de atenção? Gera, porque aquilo ali é uma coisa, é um instinto humano. O sexual é instinto. Então, se você durante o dia, você vai pensar, você que é viciado em pornografia, você simplesmente começa a pensar naquilo o tempo inteiro. Todo mundo que você vai olhar ao seu redor, no seu trabalho, você vai meio que dar uma fantasiada. Você já imaginou aquela pessoa com aquela pessoa? Você já imaginou eu com aquela e aquele ali? Você já imaginou? E você começa a dar uma surreada. E aí você começa, como eu falei, como todo vício, pico dopamínico, você começa a ir para águas mais profundas. Então o déficit de atenção, ele tá ligado sim à pornografia. Tá ligado? Júnior, então déficit de atenção é por causa da pornografia? Não, não é por causa. É uma das formas. Tem várias coisas de déficit de atenção. Pode ser endógeno, tem várias coisas. Mas o que eu quero te dizer é que a pornografia em excesso, a pornografia, ela começa simples. É igual a maconha, um tapinha, tá, gente? Então não adianta dizer assim, e eu que sou pornografia de vez em quando? Você vai tender a aumentar. Porque é o vício dopamínico, é o prazer imediato. Então o grande ponto é, a pornografia ela vai te levar ao déficit de atenção, é bem provável. Entende? O déficit de atenção, a pessoa ela fica distraída, ela só pensa em sexo o tempo inteiro. É muito doido. E aí vem a depressão. Por que, Júnior? Por que a depressão? Imagina um homem no calor de 18, 25 anos, jovem, que é para estar numa potência arrasadora, impotente.
Aí toma, ó, o Viagra, que inventaram aí, que pra galera de 40 anos pra cima aí é bem legal, porque é vascularização e tal. Toma o Viagra pra dar o gás, beleza. Só que o menino de 18, 25 não é vascularização. O problema dele tá aqui, ó. Não é vascularização. E aí é muito doido, que aí ele toma, às vezes ele se engana, como se ele tivesse tomado ele podia tomar um comprimido, aqueles placebo, que é um comprimido de nada, é psicológico. Beleza, mas às vezes ele toma e não tem a funcionalidade, porque na verdade fisiológica não vai ter tanto. Não vai ter, basicamente nada. E aí é o grande ponto. Além de atacar o coração e tal, mas aí não vou nem entrar no prejudicial do Viagra, não. Né? O grande ponto é que esse carinha, ele simplesmente, imagina, cara, depressão, confusão. Pô, o cara tá aqui e é uma coisa extinta humana, sabe? E aí a pornografia tirou ele da realidade. Na hora que ele tem ali um tete a tete com a mulher, que ele sente o cheiro, que ele toca, ele fica pensando em quê? Na pornografia. Por quê? Por causa do vício da pornografia. E aí, a mulher, por mais que ele vire ela de lado, o homem também, quanto mais vira a ansiedade, claro, ansiedade, fica ansiando um outro momento, né? Ansiando. Então, que é justamente essa fantasia também que a gente está falando. E leva a pico suicídio, gente. Suicídio, pensamento suicídio total. Júnior, por que o cara vai pensar em suicídio? Amiga do céu, você não tem ideia do que é um homem. Do que é um homem não fazer algo que é do seu instinto. Né? Ter dificuldade de algo que é do seu instinto. Então o cara tem pensamentos suicidas. Então olha só que interessante. A disfunção sexual, ela advém por conta da pornografia. E a disfunção sexual vai te trazer aí nível de ansiedade. Você vai ansiar, você vai sair com a menina para jantar, o homem principalmente sai com a menina para jantar, ele já vai ficar pensando, cara, e se não funcionar? Ansiedade. É muito doido isso. Ansiedade. Então o grande ponto, eu não estou entrando na religião, vocês sabem que eu estudo muito a Bíblia, vocês sabem o tanto que todos os meus cursos, quem é meu mentorando aí sabe, o tanto que toda parte, né, dos meus treinamentos, todos os ensinamentos que eu trago tem a parte bíblica. A parte bíblica é do desejar, né? A Bíblia é muito sábia e vinha antes da neurociência entender tudo isso de prejudicial. A Bíblia já falava sobre o desejo, né, sobre não desejar a mulher do próximo, sobre não estar ali desejando uma outra pessoa, invadindo um campo. Você invade meio que um campo da outra pessoa. Ah, Júnior, mas a outra pessoa quis, ela que filmou. Não importa, mas ela tá pecando e você também tá. Aí eu tô entrando, né, em um viés já. Ah, maravilhoso, obrigado. Entende? E aí eu já estou entrando num viés bíblico. Mas, cara, eu estou falando de neurociência aqui tem 40 minutos. Tem 40 minutos que eu estou falando de neurociência. Eu estou falando de neurociência, estou falando de PNL, estou falando de física quântica, estou falando de comportamento humano. Então esse é o grande ponto, tá? Então pra gente entender a luxúria, entender o desejo, tá relacionado a tudo isso que eu falei. Mas o grande ponto que eu quero trazer para vocês hoje é a pornografia te leva à masturbação, gera aí uma excitação, né? E essa excitação te leva à masturbação. A masturbação vai ser um treinamento cerebral para você. Você vai estar treinando o seu cérebro para aquilo ali. E é maravilhoso? Sim. Como toda droga no início. Depois aquilo te leva a um buraco tão profundo e aí vem a dificuldade de sair. Então é maravilhoso. Os picos são ótimos. Uma sensação maravilhosa. O grande ponto é que aquilo vai te levar. Júnior, como é que você sabe disso? Aí eu sei disso porque eu sou homem e eu vivi isso. Só que quando eu comecei a entender isso, a minha espiritualidade já estava muito alta. Então eu já estava me afastando por conta da espiritualidade. Quando eu busquei isso nos livros de neurociência, quando eu comecei a estudar o cérebro, essas partes de vício, por exemplo, de liberação dopamínica, aí eu comecei a entender que, cara, a palavra tem razão em tudo que faz. Por isso que eu amo estudar ciência, mas eu não deixo para trás a Bíblia em forma alguma. Tá? Então é muito importante isso, e aí você começa a entender e essa fantasia vai tirando a sua potência cerebral, vai diminuindo aí a sua produtividade do dia. Por que que o nosso cérebro, a galera da mentoria aí sabe o que eu vou falar agora, o nosso sabotadorzinho que fica no nosso ombro esquerdo aí, aquele sabotadorzinho que fica ali falando pra você que você não consegue, que você não é bom o suficiente, sabe o que ele faz com você para fazer você não fazer coisas incríveis na sua vida? Ele faz você começar a olhar coisas mais fáceis, sentadinho, que você não gasta energia. O seu sabotador, ele vai fazer você viver, é ele que faz você viver pensando no passado ou no futuro. Ele que te leva para outro tempo. Sabe por quê? Porque a função desse sabotador é simplesmente fazer você ficar inerte. E me fala aí, qual é a melhor forma de ficar inerte do que ele fazer você transar com você mesmo, com a sua mão, né? Olhando ali os vídeos. Qual é a melhor forma de ficar inerte do que voltar no passado, num momento difícil ou em qualquer outro momento, seja até um momento bom? Ou seja, depressão.
Qual é o momento aí, né? Obrigado, Dinha. Qual é a melhor coisa que é ficar inerte que é pensar no futuro? Viver aquele sonhador que não faz nada. Então, o sonhador que não faz nada. O seu cérebro sabotador, os mentorandos estão acompanhando aí. Galera da mentoria, vocês estão pegando tudo, tá? Então, olha só, o seu sabotadorzinho aí, ele tá fazendo você ou ir pro futuro, ou ir pro passado, mas viver o presente, viver o agora é muito pouco provável. Então, olha só que interessante, o seu sabotador, ele tá... E na parte sexual, o seu sabotador te coloca pra ir pra pornografia. É muito mais fácil. E aí vem todo esse caos que a gente falou aqui. Quem tá chegando agora, assiste essa live de novo, porque vai te ajudar muito a refletir. Você vai entender sobre produtividade, uma coisa que pode estar tirando muito sua energia. Você vai entender aí sobre disfunção erétil, ou seja, sobre por que os homens estão broxando tanto. Você vai ajudar seu parceiro, você que é mulher, tá? A entender isso, bota ele para assistir essa live, manda essa live para ele. Então o grande ponto é que a pornografia, ela vai te levar a uma excitação dos seus instintos, o foco na pornografia. E lembra, gente, colapso de função de onda, física quântica, prova cientificamente o seguinte, onde você foca, expande. Então, se eu foco em filme de terror, eu tendo o coração acelerar e ouvir panela bater. Live de utilidade pública. Sensacional, muito bom. É verdade, Andréia. Então, esse é o grande ponto. Ó. Então, o meu foco na pornografia é muito louco, porque o seu sabotador quer que você foque na pornografia, porque aí você não se movimenta, você não vai atrás de ninguém pra transar, você não procura nem seu parceiro que mora na mesma casa que você. Por quê? Porque gerar movimento. O seu sabotador, ele quer que você fique inerte. O seu cérebro burro, ele quer que você fique inerte. Então ali é muito mais fácil. Ali é muito mais fácil. Esse é o grande ponto. Então imagina que seu sabotador tá fazendo você, não, vai à pornografia, é mais fácil, é melhor, vai ter pico dopamínico, você vai gozar e vai ser bem legal. É muito louco isso. Então, o grande ponto é a facilidade, a busca do prazer imediato, né, que vai trazendo esse vício como outro qualquer. É muito louco. Então, a busca do prazer imediato vai fazer você vai fantasiar, você vai entrar naquela fantasia erótica, obviamente, né, você vai estar excitado ou excitada, você vai entrar, você vai se tocar, enfim, você vai se masturbar, vai ter um pico dopamínico. Ah, uau, que massa! O cara se sentiu lá um garanhão, e aí o grande ponto é esse. Né? O cara se sentiu um garanhão, o fodão, a mulher se sentiu super realizada, tá bom demais. Só que ele, treinamento cerebral, pico dopamínico, ó, a galera da mentoria aí sabe muito bem o que a gente está falando de treinamento cerebral. E você pode treinar seu cérebro de maneira consciente para as coisas que você quer, é só você usar a imagem e semelhança de Deus, que é a consciência que ele te deu. Então eu uso a minha consciência para dominar o meu foco lá atrás, para eu mudar o foco lá atrás. Conscientemente eu boto foco naquilo que faz sentido pra mim, naquilo que eu quero melhorar, naquilo que eu quero ser melhor. Conscientemente eu corto o mal pela raiz lá atrás. E aí é o grande ponto. Beleza, Júnior. Então eu entendi já que eu controlo o meu foco. Beleza? Você entendeu? Controla o seu foco? Massa. Se você deixou seu foco entrar, sentiu excitada, permitiu o toque e você começou a gastar energia, exatamente, Rony, gastar energia. Só que você vai ter uma sensação de prazer tão maravilhosa que seu cérebro, ele é treinável. E seu cérebro, ele te obedece. De maneira inconsciente, ele nem sabe o que é. Ele te obedece. E aí, só que o grande ponto é que os picos de dopamina são menores. Então você tem que fazer mais coisas. É igual a cocaína. Os picos dopamínicos são menores. Então a pessoa precisa de mais droga. Já não é mais aquela coisinha que resolve. Já não é mais aquele tapinha na maconha que resolve. Já é uma coisa mais profunda. Por quê? Ele precisa de mais dopamina. Porque o que ele está buscando ali muitas vezes é prazer imediato. Repito, tem pessoas que são imaturas, que estão ali pela imaturidade, mesmo com 30, 40 anos. Tem gente que, na verdade, é obsessivo, né? Meio que desfocado mesmo, obsessivo e ignorante. Não sabe que aquilo ali está prejudicando várias áreas da vida dele, inclusive a potência sexual dele, que é o que todo homem aí almeja. Tem homem que é péssimo na cama, mas na hora da masturbação o cara é fera. Ali já aconteceu de mentorando falar comigo assim, Júnior, não funciona legal, mas poxa, em compensação quando eu tô em casa, que eu ligo meu computador, rapaz, fica numa potência, claro, óbvio, né? Aqui, olha a diferença. E você tá treinado, seu cérebro tá treinado para isso. Então o treinamento cerebral é isso. É eu me colocar num pico dopamínico, seja bom ou ruim. O cérebro não entende se é bom ou ruim. Ou seja, se é prejudicial ou é bom. O cérebro não entende. Né? Por exemplo, se é um livro que você está aprendendo ou se é uma masturbação, por exemplo. O cérebro não entende. Então esse é o grande ponto. Então a pessoa pode ficar depressivo só com a pornografia? Com certeza, Newton. Com certeza. Por que a depressão? Depressão é desordem mental, é desorganização cerebral. Você imagina que você está aqui, né, para prosperar e você não prospera. O que você sente? Frustração.
Desordem mental, desorganização. Imagina que você é um homem e você tá aqui. Imagina, não, você é um homem, né? Tô falando assim porque eu tô falando para homens e mulheres. Imagina que você não faz algo que é instinto seu. Imagina que seus amigos falam e tal, todo mundo contando vantagem lá sexual, e você entende que, cara, se eu pegar uma menina ali, né, da rodinha ali, que eu abrir a boca, ou se minha esposa abrir a boca, eu tô ferrado. Por quê? Porque eu não tô fazendo o que tem que ser feito. E aí o que acontece? Desordem mental, você se sente inferiorizado, porque aquilo ali é uma coisa nata sua, entende? E isso vai te levar para uma desordem mental. Isso vai levar à depressão. Tem homens que pensam em suicídio quando não funciona mais, entendeu? E o não funcionar mais é muitas vezes aqui. Pornografia destrói a autoestima. Cara, se isso te traz desordem, o que é autoestima? É o que eu estimo de mim, é o que eu acho de mim. Se eu tive dificuldade com a minha potência sexual com a minha parceira, seja com a ficante, seja com a minha esposa, seja com quem for, se eu tive dificuldade, é muito ligado e muito óbvio, né, que não vou achar tanto assim de mim. Eu nem sou esse machão todo. Então, o que é isso? A minha autoestima diminui. O que eu estimo de mim, o que eu acho de mim. Tá? Porque a autoestima ela tem várias ramificações. Então é isso, é o que eu estimo de mim. Esse é o grande ponto. Então, o que acontece? E aí vem essa piora, né? Vem essa piora, tem pessoas que procuram tratamento logo, tem pessoas que se forçam conscientemente a sair disso, tem pessoas que buscam mentoria, a galera da mentoria aí, tem a galera da mentoria nova, da turma 4 também, podem perguntar lá que a gente vai trabalhar isso, se esse for a sua questão, porque lá na mentoria é um processo individual, tá? Eu vou te atender individualmente, a gente vai conversar pelo Trello individualmente, porém os encontros são em grupo. São 7 encontros, 4 semanas. Lá a gente vai trabalhar todas as áreas, né? Desde que seja comportamento cerebral, ou seja, dentro da minha área emocional, mental, a gente vai trabalhar um pouco do espiritual também. E eu digo um pouco porque eu não sou nenhum expert, né? Eu leio a Bíblia, já li inteira, busco conhecimento, mas não sou o expert da Bíblica. Claro que tem pessoas aí que tem. Mas a gente trabalha lá dentro também um pouco, a galera da mentoria aí sabe. E esse é o grande ponto, tá? Você quer começar a entender um pouco mais sobre você? Você quer começar? Porque isso que a gente fez aqui hoje é autoconhecimento. Você entendeu o que te leva ao vício, você entendeu um pouco de treinamento cerebral, você entendeu um pouco da onde que as coisas podem te levar. Autoconhecimento. E quer ter mais autoconhecimento? Quem não se inscreveu ainda, vai lá. Quem não se inscreveu ainda, vai lá na minha biografia, clica lá, tem lá um link que você vai direto para um grupo do WhatsApp. Esse grupo eu vou mandar os vídeos, eu vou mandar livros, né, dentro do grupo. Os livros que eu citar lá, alguns dos livros que eu citar que eu tiver, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Então quem tiver no grupo vai receber os links e vai receber os livros que eu vou indicar na semana que vem, tá? Semana, eu botei uma colinha aqui para não esquecer. Do dia 3 ao dia 6 de agosto, tá? Então, segunda, terça, quarta. Até quarta, dia 5, e no dia 6 a gente vai fazer uma coisa bem legal que eu não vou contar agora, é segredo, tá? No dia 6. Mas enfim, participa da Semana de Desenvolvimento Pessoal e Inteligência Emocional. Eu chamo de Do Zero à Liberdade, fiz uma votação, né? E a galera escolheu esse nome maravilhoso, Do Zero à Liberdade, tá? O povo pode continuar mandando os vídeos. Ah, sim, o Raul tá falando sobre os vídeos, tá? O Raul fez uma doação, ele participou da mentoria Rumo ao Alvo, tá? E ele teve um impacto na vida dele, a gente fez uma live junto, se você tá vendo gravado ou tá vendo ao vivo, antes dessa live você vai ver que tem uma live com o Raul e ele participou comigo falando da transformação. Eu vou fazer live com outros mentorandos também. E o Raul comprou uma entrada para doar, então quem quiser, quem não tiver condições, tá? Vai mandar um vídeo, bota seu contato aí, Raul. Ele vai botar um contato, ele criou um WhatsApp só para isso, tá recebendo os vídeos das pessoas. Né? Você fala lá nesse vídeo por que você merece ganhar, tá? Conta um pouco da sua história e fala por que você merece ganhar a mentoria Rumo ao Alvo, tá? O Raul então comprou uma entrada. E aí eu aproveitei o embalo, claro, fazendo a corrente do bem e doei uma outra entrada. Então os 2 vídeos vão ser selecionados, você vai fazer de forma 100% gratuita a mentoria Rumo ao Alvo, que começa no dia 11 de agosto, tá? Turma 4, tá bom? Então olha só que interessante, a gente já está com praticamente 1 hora de live e eu quero só dizer para você isso. Galera, você entendeu aqui? Grupo Sam Bahia. Esse é o número, 4888. Muito bom, muito bom. Então olha só que interessante, a gente está falando aqui sobre pornografia. E se fosse cocaína, se fosse maconha, se fosse qualquer outra coisa, o caminhar é o mesmo, tá? Só para você entender que o caminhar é o mesmo. É muito doido isso. O caminhar é o mesmo. O traquejo da excitação, da fantasia, do que você faz para conseguir, nesse caso a masturbação, te leva a um treinamento cerebral, faz você viver num mundo paralelo. Esse mundo paralelo começa a fazer o seu mundo real ser sem graça. Ó, pegou o código? O mundo paralelo é tão excitante
né, nesse caso, que ele faz o mundo real ser sem graça. Você prefere transar com a cor que você quiser, a pessoa que você quiser, do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, com a quantidade que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, onde você estiver, com todos os negócios, ou com uma pessoa só ali na sua frente, só você e a pessoa e o negócio. Você vai responder assim, com uma pessoa só. Conversa, o seu cérebro inconsciente, ele prefere aquilo que tem tudo. E aí se torna uma coisa injusta. Meu casamento quase acabou porque o meu esposo era viciado nisso. Olha só, tá? E é isso, Dani. Então esse é o grande ponto, tá? É muito bom você trazer isso aí pra gente refletir um pouco. Tem gente solteira aí, tem gente casada que o relacionamento manda pro maridão, tá? E se é o marido que tá aqui, manda pra esposa, porque é prejudicial de ambos os lados, né? Algumas vertentes são diferentes, como a mulher, ela tem a questão da falta de libido, né? E ela fica meio que seca ali, e o homem tem a questão da ereção, o que é uma coisa. Vício destrói qualquer relacionamento. Exatamente, Helenita. O vício, ele tende a derrubar. O vício é do inimigo, né? O vício é uma coisa do mal. Eu não vou entrar nessa vertente agora para vocês não acharem que eu estou aqui implementando religião, mas é uma coisa, né, que vem de uma parte maligna, que quer trazer a derrota do ser humano. E esse é o grande ponto, né? Entendi que o problema é com ele, exatamente, não tenha dúvidas. Então mandem para os maridos de vocês, de alguma forma, vamos fazer a corrente. De alguma forma, vamos fazer a corrente do bem. Essa corrente do bem manda para as pessoas, printa aí, coloca nos seus stories, tá? Vamos fazer essa corrente do bem para a gente conseguir levar para o máximo de pessoas um conteúdo como esse, como a Aparecida falou aí, que é neurocientista, que é de utilidade pública, um conteúdo como esse. Então pega um conteúdo como esse, printa, coloca, fala, assiste essa live. Né? Essa live vai estar no feed, provavelmente ela vai estar no feed, então você vai conseguir mandar para o máximo de pessoas. Você que está vendo ao vivo aqui, a gente vai estar encerrando, porque tem 1 hora já. Não vai dar tempo de você mandar a pessoa assistir por aqui. Mas ela vai simplesmente voltar. Ele falou para fixar, deixa eu fixar. Fixar comentário. Pronto, tá aqui o número do Raul, que é para você mandar para concorrer a essas duas entradas. Então, enfim, se você estiver vendo gravado aqui, ou você que está vendo ao vivo, comenta aí, chama algumas pessoas para assistir e manda para as pessoas. Então essa live é uma live muito importante, como foi falado aqui, utilidade pública. Eu acho que eu trouxe, vocês que vão me dizer, os coraçõezinhos estão dizendo um pouco. Eu acho que eu trouxe com a clareza legal. Ei Keila, tudo bem, Keilinha? Minha Diamond também. Hoje está sendo encontro dos Diamonds aqui. Os Diamonds estão chegando em peso aí. Então olha só, esse é o tô recebendo uma ligação incessante. Meu pai, gente, quando ele liga, ele é assim, não sei se o pai de vocês é assim, né? Meu pai tem quase 80 anos. Ele não sabe que a gente tá desligando, não. Ele fica ligando uma atrás da outra. É muito doido isso. E ele tá aqui que não para de ligar. A espiritualidade é a saída, Júnior. A espiritualidade, Helenita, mas a consciência, né, é a saída. A consciência é a saída. O seu pai é assim também, né, garoto? Pois é. A consciência é a saída. E a consciência, a gente fala consciência, é claro e óbvio que a gente está falando de espiritualidade também, porque a consciência é a nossa imagem e semelhança com o nosso Deus vivo, né? Então isso é maravilhoso. E esse é o grande ponto, né? O que eu quero trazer para você, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é de utilidade pública. Isso pode salvar seu casamento. O que aconteceu hoje aqui, a gente tem que não querer só pra gente. Não ser só aquele sanguessuga, né? A gente tem que querer, na verdade, transbordar isso para as pessoas. A gente tem que querer jogar, levar isso para o máximo de pessoas. Então manda essa live para o máximo de pessoas. Você que está vendo gravado, compartilha, tá? Você que está vendo ao vivo aqui, printa e fala, assiste essa live, vai lá. Então a gente falou aqui sobre pornografia, sobre masturbação, sobre disfunção sexual, vício, treinamento cerebral. Cara, isso além de você usar para qualquer área da sua vida, você entende aí o que está sendo mal de muita relação. Todos os assuntos que você fala é muito proveitoso. Obrigado, Rony. Gratidão. Então o que eu trago aqui para vocês? Desenvolvimento pessoal. Isso é desenvolvimento pessoal, né? Puro. Então, como eu estava falando, eu procuro trazer com uma linguagem muito, muito tranquila, né? Sem aprofundar muito, sem também ficar muito raso. Então, cara, você que chegou agora, você grande Alain, meu amigo, você que chegou agora, assiste essa live de novo. Você vai entender sobre pornografia de um jeito que ninguém nunca te falou sobre pornografia, ninguém nunca te falou sobre a questão da masturbação como eu falei aqui. E olha que eu pesquisei no YouTube, eu não vi uma linguagem dessa forma que eu consegui trazer para vocês, tá? E eu trouxe uma linguagem bem direta, bem tranquila, bem clara, sem ser invasivo na vida das pessoas. Então esse é o grande ponto. A pornografia, você vai entender sobre a masturbação e sobre a disfunção sexual. E você vai entender aí sobre déficit de atenção, você vai entender aí sobre ansiedade, sobre depressão, sobre pensamentos suicidas. Tudo junto e misturado. Caramba, Júnior, uau, Você vai entender aí que o mundo normal vai ficar chato.
Quando você não tem picos dopamínicos. Igualzinho a cocaína, igualzinho a maconha, igualzinho a outras coisas. Igualzinho a uma droga, igualzinho a alguma outra coisa qualquer que seja. Treinamento cerebral. Tá? Então, eu estou muito feliz de vocês todos terem participado. 1 hora de live. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pela participação. Parabéns por você estar aqui. E essa é a minha função, é isso que eu faço, é isso que eu faço com muito amor e carinho, tá? Parabéns aos Diamonds aí por estarem aqui comentando, participando. Obrigado, Diamonds, tá? Os meus Diamonds estão aí, a Carol, até a galera Diamond aí, gente. A galera, inclusive a Pamela tá aí, a Pamela hoje que ingressou no Diamond, a Pamela hoje que acabou de ingressar no Diamond, tô muito feliz aí com os novos Diamonds, com os novos mentorandos aí da Mentoria Rumo ao Alvo, da turma 4, que começa no dia 11 de agosto, e a gente tá entrando nas últimas vagas agora, olha só, pra eu não mentir aqui, deixa eu olhar ali, a gente tá entrando nas últimas vagas, tá? Eu tenho o nome de todo mundo que tá entrando agora, tem gente de São Paulo, tem gente de vários lugares do mundo, e... então se fizer sentido para você desenvolvimento pessoal, se você quiser se desenvolver, se você quiser se libertar, se você quiser ser livre, entenda que o que eu foco é livre. O que eu quero é te ajudar a ser livre financeiramente, emocionalmente, fisicamente, livre, liberdade. Liberdade, esse é o ponto, tá? Então se você quer de fato ser livre, se você quer essa liberdade para você, vem para a Mentoria Rumo ao Alvo. Aí a galera que participou da Mentoria Rumo ao Alvo, que não me deixa mentir, o tanto que foi transformador. Se tem uma coisa em comum que eu ouvi entre todo mundo que participou da mentoria, ou quase todos, foi um divisor de águas. Como o Raul falou ontem, foi um marco na vida dele. E eu ouvi de quase todos, foi um divisor de águas na minha vida, participar da Mentoria Rumo ao Alvo. Ah, Júnior, você está falando isso aí para eu comprar a mentoria? Não, cara, então faz outra mentoria, mas busca desenvolvimento pessoal, busca autoconhecimento. Olá, Rio Grande do Norte, que coisa boa, busca autoconhecimento, sabe? Busca se conhecer. Sabe por quê? Quando Sócrates disse assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o teu poder, é verdade. Quando você conhece você conhece o seu poder. Sabe por quê? Porque a espiritualidade é autoconexão. Lembra? E Lucas 17:21 diz, o reino de Deus está dentro de vós. Quando você se conhece, você consegue se conectar com você e entrar em você. E quando você entra em você, quando você se conhece, você descobre lá dentro o seu poder. Sabe qual é o seu poder? O universo. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Muito louco isso, né? Tem uma galera que pira e tem uma galera que fica doida para sair da live quando fala disso. Tudo bem, pode sair se você quiser. Se te incomoda falar sobre a Bíblia, sai, tá tudo bem. Eu não conto para ninguém não, pode sair. Tá tudo certo. Se te incomoda isso, se te balança aí, tá tudo certo. Se eu não tivesse feito a mentoria, eu jamais ia mudar como eu mudei. Ai, que linda, coisa boa. Que lindo, obrigado. A Daiane tá na turma 4 aí. Dai, prepara o coração que vai ser surreal, você não tá entendendo. Vai ser um momento, vamos viver momentos únicos nos próximos 4 semanas, né, no próximo mês. E de verdade a minha entrega é muito grande. Eu quero fazer ao vivo e eu vou me entregando e eu quero fazer uma coisa assim surreal. Eu quero que seja impactante para você. Tá? Então eu vou fazer eu vou dar 100% de mim. Se você der 100% de você, meu amor, você prepara o coração. E quem não se inscreveu ainda, tá ouvindo o sabotadorzinho aí, é o mesmo sabotador que manda você olhar pornografia, tá? Para tirar sua energia, te fazer ter disfunção sexual e várias outras coisas. É o mesmo sabotador que tá dizendo assim: "Ah, você não pode não, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você tem tempo, você tem dinheiro, é só você focar e priorizar isso na sua vida. Prioriza você." Hoje eu estava falando a mentoria transformador. Obrigado, Lenita. Eu estava falando hoje com uma pessoa e falou, vem cá, prioriza você, cara. Prioriza você. Você está pensando aí só em certificados, em certidões. Não, prioriza você. Eu estou vendo aí um bocado de gente cheio de certificado, depressivo. Depressivo, gente cheio de certificado aí, rodando em círculos, sem prosperar. Você está aqui para prosperar. Você está aqui para prosperar. Esse é o ponto central. Então printa essa live. Você está aqui para prosperar, servir e amar. Lembra? Então prosperar, servir. Sabe o que é servir? Dá um conteúdo como esse. Ah, Júnior, eu não consigo falar tão bem assim. Então, encaminha. Então, printa e bota no seu stories. Você está servindo as pessoas. Tem conteúdos que eu não falo, por exemplo, e eu encaminho, eu coloco nos stories. Para quê? Para ajudar o outro. Eu quero transbordar na vida das pessoas. Eu não quero o cara ver no meu Instagram aqui pra ficar me vendo ir pra academia e treinar jiu-jitsu, ou ir pegar onda, ou ir... Não, eu não quero não. Lógico, isso é legal. Mas eu quero que você transborde, eu quero somar na sua vida de alguma forma. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto central.
Certificado é um papel, conhecimento é tudo, é mesmo. A escolaridade é uma coisa rasa, né? Quando o conhecimento é profundo. Né? E tem gente que está preso à escolarização, né? Está preso ao conteúdo ali que dá, porque o MEC, que aí vai dar um certificadozinho, você prega na parede, ufa, mas não se conhece. É como Jesus disse, né? Você hipócrita, você não gerencia nem as suas emoções, está querendo gerenciar ou governar o mundo, você não está governando nem suas emoções. Né? Então vai limpar o copo primeiro por dentro, ou seja, vai se conhecer. Esse é o grande ponto, né? Vou ganhar no sorteio, olha só. Ai, ai, o Elzão já mandou você tomar vergonha aí, viu? Ou seja, não vai rolar pra você não, pelo visto, que é ele que vai escolher. Eu vou ajudar ele a escolher os finalistas, tá? Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. E outra coisa, falei no finalzinho aqui agora sobre a mentoria Rumo ao Alvo. E aí você tá achando que eu não tô falando com você não, né? Ah, mas eu tô falando com você mesmo. Você que tá aí fingindo, não, não é pra mim não, agora eu não posso, eu não dá. É pra você mesmo. Para de fazer. E outra coisa, tem uma garantia. Vai lá, participa, se entrega, participa de todas as dinâmicas, de tudo, faz o que tem que ser feito lá dentro. Se você não tiver resultados emocionais, financeiros, espirituais, se você não tiver resultado na sua vida, 100% do seu dinheiro de volta. E aí? Seu sabotador vai falar o que pra você agora? Então para de inventar desculpinha, historinha pra você. Vai lá na minha bio. Ou então faz o seguinte, me chama no direct, melhor, me chama no direct, que eu vou falar um pouco mais pra você sobre a mentoria. Você tira suas dúvidas e eu mando o link pra você e você tá dentro. Mentoria Rumo ao Alvo, turma 4, começa no dia 11 de agosto, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado do conteúdo, foi com muito carinho que eu trouxe para vocês. Passei 3 dias lendo o livro de neurociência, porque eu dou umas revezadas, tá? Não é porque eu tô lento não, que tô ficando vovô não, é porque eu dou umas revezadas. Passei uns 3 dias agora para finalizar um livro de neurociência, que na verdade vou finalizar agora, e impossível não ter resultado. Obrigado, Carolzinha. Então, assim, esse é o grande ponto, né? Vou voltar, vou finalizar. E como eu vi ali, eu ensino isso para meus mentorandos. Leu alguma coisa, chamou atenção, falou um pouco de sexualidade lá. Eu já sabia outras coisas. Eu só fiz juntar tudo, pegar um papel, ó só. Ixi, rasguei o papel. Pega um papelzinho, cria uma linha de raciocínio, ó. Tá? Com a setinha, pá. Aí bota. Eu fui botando uma coisinha aqui, outra ali, só com as iniciais, as primeiras letras, só para não esquecer de nada e para ativar todos os gatilhos e para trazer o melhor para você. Tá? Pensando sempre em trazer um conteúdo que vai somar na sua vida. Então, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para que você possa ser uma pessoa livre, para que você possa se libertar de amarras, de âncoras, de sentimentos nocivos, para que você possa se libertar dessas coisas do dia a dia, do mundo aí, né? Para que você possa parar de fazer uma coisa que você não tava... Pô, eu nem sabia, Júnior, que pornografia era tão bad assim, que era uma coisa tão ruim assim. Pois é, agora você sabe. Né? Agora você sabe. Então agora você pensa conscientemente. Né? E se você já estiver muito envolvido, aí a Lenita falou, espiritualidade. Legal, espiritualidade, autoconexão. E a mesma coisa eu vou falar, tá, Lenita? Só com outra palavra. Consciência. Consciência. Parar e pensar consciente. Cara, eu quero isso pra minha vida, eu quero fazer isso na minha relação. E aí você que tá viciado em pornografia, você sabe que você já tá buscando uma profundeza maior. Você já sabe que não é mais aquele um em cima do outro lá, ou mostra a partezinha. Já não é mais. Você já sabe que às vezes a sua esposa bota um baby dollzinho, já não te atiça mais. Por quê? Pô, tô acostumado a ver as mulheres se escancarando na internet, minha mulher vai lá e bota um baby dollzinho, não compete, cara. O cérebro não traz, mesmo que você queira, o seu cérebro não traz mais, não libera, né, o que você precisa de hormônios neurotransmissores para você ficar excitado naquela hora. Por quê? Porque você está acostumado. Tá dizendo aqui que eu tenho alguns segundos. Um beijo para vocês, tá? Vou deixar salvo aqui. Você que tá vendo gravado, compartilha. Você que tá aqui ao vivo, ficou aqui, a audiência se manteve. Parabéns para você. Vai lá, na hora que entrar no feed, compartilha, tá bom? Um beijo grande. E exatamente, Aparecida, isso não amor é complicado. E você começa, quando você está atrás do sexo e dessa coisa, você começa a olhar para as outras pessoas como se fossem coisas. E a Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Não é usai-vos uns aos outros. Pegaram esse código? Não é usai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros. É isso. A gente está aqui para prosperar, servir e amar. Exatamente. Amai-vos uns aos outros. E não usai-vos uns aos outros. Ou seja, vê um pedaço de carne ali, come, ou dá e acabou. Não. Uma transada de uma noite. Não é para isso que você está aqui. Esse é o grande ponto. Então, é amai-vos uns aos outros. Printa, você que amou isso aqui, printa e bota lá. Amai-vos uns aos outros. E não usai-vos. Ou bota assim, ó, não usai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Pronto. Você vai dar uma lição de moral para muita gente que te segue. Tá bom? Então faz esse print, me marca lá, tá? E coloca lá. Não usai-vos. Bota assim, bota um negativo pra galera pirar. Não usai-vos uns aos outros. Perfeito. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.